Lucas capítulo 20, do versículo 35 ao 38. Mas os que são ávidos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente, onde chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém? Podeis sentar. Muito bem, amados, uma vez mais estamos juntos, não só para transmitirmos a palavra do Senhor diretamente na live, como também nos nossos vídeos que vão ficando gravados, para a edificação daqueles que tiverem acesso aos mesmos. E nós temos um tema interessante que está em Lucas 20, na verdade do versículo 27 ao 38, nós lemos do 35 em diante, onde Jesus fala algo relativo à ressurreição. No entanto, esse trecho em questão alude a uma explicação dada por ele a um segmento religioso da época, no caso os saduceus, sobre a ressurreição dos mortos. Eles não criam nessa doutrina, diferente dos fariseus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. E eu quero abrir aqui um parêntese inicialmente, irmãos, para o seguinte: quando você disser que um determinado movimento religioso é uma seita, você precisa primeiro entender o que é seita. Depois você tem que entender se a Bíblia chama isso de seita. E por que chama? Não porque você interpretou. Sua e minha interpretação não interessam. Não é interessante. O que é interessante é o que a Bíblia diz. Se você tem preconceitos, se você tem alguma mágoa, isso não justifica a sua interpretação, nem a minha. Então, nossa preocupação aqui no nosso ministério é defender só o que a Bíblia diz, não o que nós imaginamos, não o que nós queremos, não o que nós gostamos. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, necessariamente não significa que eu vou repudiá-la e dar a ela nomes pejorativos. Então, antes de você chamar alguém de uma seita herética, você precisa entender o que é heresia e também entender o que é heresia de perdição. Porque no caso da heresia de perdição, você é cortado da vida com Deus. Já existem coisas que são heresias porque distorcem o texto sagrado, mas não te levam para a perdição. Então, cuidado para você não encher a boca de coisa inconveniente para chamar todo mundo de seita que está fora do teu modo de pensar. Os saduceus, na verdade, irmãos, não criam na ressurreição dos mortos. Já os fariseus criam, eram segmentos religiosos. Compromete, de certa forma, a vida dos saduceus, porque eles não creem na ressurreição. E Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição dos mortos, ainda estamos nos nossos pecados. Isso é que Paulo vai falar mais tarde, certo? Mas, por exemplo, se alguém acredita que a alma perece junto com o corpo, que é um assunto que vamos falar hoje, isso leva essa pessoa para o inferno? Não. Então não enche a boca para dizer seita, herética, e já vira inimigo das pessoas. Porque não crê no batismo com o Espírito Santo, e até negam, é uma heresia? É, porque distorce o que está escrito. Leva essa pessoa para o inferno? Não. Entendeu, irmãos? Porque ele não dá o dízimo, vai para o inferno, porque a Bíblia diz que é ladrão. Aí você está dando uma interpretação particular para um texto isolado. Então cuidado quando você encher a boca para danificar a vida dos irmãos baseado nos seus preconceitos. Amém? Que nós não tenhamos preconceitos contra os irmãos. Se o Espírito Santo está lá na vida deles, de repente eles estão em desenvolvimento, na igreja, queridos, você tem pessoas infantis, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens e tem adultos. Estou falando de Bíblia, tá? Porque existe o aspecto emocional e o biológico.
mas tem o espiritual também. Então eu estou falando do espiritual. 1 João, onde ele fala filhinhos, filhos, jovens, pais, 4 faixas etárias. E nessas faixas etárias, cada um tem um nível de revelação de Deus. Então você vai achar que uma igreja é aquela onde está todo mundo no mesmo nível. Essa igreja só cabe na sua cabeça. Ela não existe. Então cuidado, irmãos, para não chamar de seita ou de heresia aquilo que só você que acha que é. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia não abre espaço para isso. Porque você tem uma ideia de um texto particular, uma interpretação particular, não quer dizer que essa é a verdade, essa é a sua verdade. Então tome cuidado. Aqui nós temos uma facção, no caso dos saduceus, eles não criam na ressurreição. Então é interessante, para que a fé deles, né? Se eles iam morrer e iam desaparecer porque não acreditavam na ressurreição, ou ia ficar para sempre no mundo dos mortos, no Sheol. Mas Jesus responde a eles, irmãos, de uma maneira educada. Jesus responde a eles não como ele fez com os fariseus algumas vezes, chamando de sepulcro caiado, porque os fariseus eram falsos, porque os fariseus queriam matá-lo, entendeu? Porque eles prejudicavam os seus próprios irmãos. Jesus disse para eles: vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Então os fariseus estavam numa situação terrível. Mas a respeito dos saduceus, Jesus já fala com eles de maneira mais pacífica. Só dá para eles uma explicação. Eles contam que uma certa mulher, ela foi casada com um rapaz, esse camarada morre, e aí para suscitar descendência para o defunto, ela vai casando de novo, aí é uma viúva negra, né? Como diz o ditado. Porque ela casa, o outro morre até o 7º irmão. Eram 7, morreram todos. Por fim ela também morreu. Complicado essa mulher, né? Aí, na eternidade, eles perguntam, para poder falar a respeito da ressurreição, eles perguntam para Jesus assim: na eternidade, de quem ela vai ser? Quem será o marido dela? Ou de quem ela será a esposa? Olha a confusão deles. Então eles imaginaram que lá no céu, chegou lá, tem 7 homens para uma mulher. Foi isso que eles estavam pensando, porque não acreditavam na ressurreição. E aí Jesus começa a dar para eles uma explicação, que é o que nós lemos. Ele disse: lá na eternidade, após a ressurreição, os filhos da ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos, certo? Que não morrem mais, mas não tem essa coisa de casamento, é só na terra. Segue-se o texto e algo nos chama muito a atenção, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, nessa oportunidade, nessa escola bíblica. Em primeiro lugar, Jesus usa o termo ressurreição, na ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos. Mas os que são dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Dentre os mortos. Qual é a diferença da ressurreição dos mortos para a ressurreição dentre os mortos? Ressurreição dentre os mortos fala da ressurreição relativa aos santos que serão arrebatados, daqueles que estão ligados à igreja de Cristo. Enquanto que a ressurreição dos mortos é a ressurreição geral, que vai acontecer no final de todas as coisas, no juízo final ou juízo do trono branco. Então, quando Jesus fala o seguinte, sobre a ressurreição dentre os mortos, ele está se referindo à ressurreição daqueles que creem nele e que esperam que ele volte. Uma vez ele voltando, só os santos ressuscitarão, só os que esperam Jesus na sua vinda ressuscitarão, e os outros aguardarão para ressurgirem ou para ressuscitarem só no juízo final. Outra coisa, outro detalhe, o contexto dessa passagem de Lucas capítulo 20, do versículo 27 em diante, nos fala de ressurreição escatológica e não de ressurreição temporal. Qual é a diferença? É que na ressurreição temporal, como a de Lázaro,
como da filha de Jairo, como do filho da viúva de Naim, certo? São ressurreições onde essas pessoas ressurgiram e depois morreram. É a chamada ressurreição temporal, ou seja, por um tempo. No entanto, quando Jesus fala da ressurreição escatológica, ele diz que quem ressuscita não morre mais. Serão como os anjos, os filhos da ressurreição, certo? Agora, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente, onde chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Jesus conclui dizendo: ora, ele não é Deus de mortos. Interessante. Observe que os fariseus, os saduceus, aliás, a gente sabe que os fariseus só disseram assim no final da narrativa, eles falam assim: disseste bem, mestre. Mas não porque eles concordam com Jesus, é só porque Jesus fez calar os saduceus, que eles não gostavam, e porque Jesus falou o que eles também pensavam. Estava certo o que Jesus falou, eles não podiam falar mais nada. Diz que daquela hora em diante não ousaram perguntar nada, mas porque Jesus falou o quê? Sobre a ressurreição. Paulo, quando esteve numa palestra posteriormente, tinha dois grupos de saduceus e fariseus ali. Paulo, sabendo disso, disse: eu fui fariseu e creio na ressurreição dos mortos. Quando ele fala isso, a plateia se dividiu. Estava todo mundo contra ele, mas quando ele falou que cria na ressurreição dos mortos, a plateia se dividiu, ficou um grupo do lado dele, dizendo: ele é inocente, não vejo mal nenhum nele. Paulo sabiamente jogou isso contra eles mesmos. Entendeu? A cabeça de Paulo foi: esse povo está todo contra mim, vou dividir. Dividiu a plateia para se defender. Então os fariseus elogiam Jesus no final, mas é porque falou o que eles pensam. E os irmãos sabem que algumas pessoas, hoje nós estamos enfrentando um problema de pessoas, de um modo geral, nas igrejas espalhadas pela terra, um povo tóxico, um povo que vê defeito nos outros, mas não vê em si mesmo, um povo tóxico, que escolhe pregador, escolhe pastor, ele não escuta Deus falar usando quem ele quer. Não, eles escolhem o pregador apropriado. Esse aqui eu escuto. Mas você não escuta os outros só porque você tem um preconceito. Quer dizer que Deus não está usando ninguém. Ou eles saíram da igreja, sei lá, almôndega, macarrão com carne, não sei, do ministério que ele saiu. Aí ele fica sem nada, não vai para lugar nenhum, né? Os famosos desigrejados, que desiste de ser cristão, né? Ou eles vão para um outro ministério e falam: agora esse aqui que é o certo. E aí endemoniza o lugar de onde eles saíram. E eles confundem aquilo que eu falei na live de quarta-feira, de sexta-feira. Eles confundem a faca com o assassino. A faca não mata ninguém sozinho, filho. Mas aí eles confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é um líder corrupto, outra coisa é se todos são corruptos. Certo? Então, o que ocorre? Você não escuta mais nada, você não escuta ninguém mais falar, porque não é Deus que está falando. Aí você endemoniza o lugar de onde você saiu. Se você endemonizar o lugar de onde você saiu, você é uma pessoa que está na qualidade de quê? Na mesma qualidade que você condena os outros. Ah, você é o santo que saiu de lá, entendi, o resto é tudo profano. Olha a arrogância, olha a jactância. Nós precisamos, irmão, entender uma coisa: não tente criar uma seita para justificar o fato que você é contra outra seita. Não tente criar um outro movimento dentro dos seus moldes. A igreja do Senhor é uma só. Nós oramos para que Deus nos dê um avivamento. E quem vai mexer na igreja A, B, C, D, sei lá, é Ele, é Deus. Está entendendo, irmão? O segredo é esse. A unidade, irmão, não está do lado de fora, a unidade está do lado de dentro. Não pense você que a unidade é porque está todo mundo ter o nome de passarinho.
Tem o nome de peixe, aí é a unidade. Você tá confundindo o que é unidade. Está entendendo? Então, irmãos, que a gente não tenha esse preconceito. Os fariseus criam na ressurreição, aplausos para eles. Os saduceus não criam, Jesus ensinou. Agora, se você é o homem ou a mulher de Deus, que Deus levantou, não é para dividir, é para unir o quê? Na verdade. E o que você tem que fazer? Sair matando todo mundo, destruindo todo mundo, endemonizando todo mundo? Ou será que é para você promover o reino? Pregar a palavra, só a palavra, porque a cura é a Bíblia. Amém? A cura é a Bíblia. Então, irmãos, hoje nós vivemos eu abri aqui esse espaço inicial para falar que hoje nós temos uma guerra travada e a gente, qual é o erro que as pessoas cometem? Hoje nós temos, não se engane, nós estamos lotados de facções dentro do povo, no meio do povo de Deus. Agora, não vamos um endemonizar o outro. Eu fui chamado para fazer aliança com um determinado líder. Ele me chamou para fazer aliança, o ministério dele é enorme, e me chamou para, nós que somos diante dele pigmeus, nos chamou para fazer aliança. E você vai dizer assim: e aí, pastor, fez? Eu falei: não. E por que eu não fiz? Porque eu tenho alguma coisa contra os irmãos lá? Eu não tenho nada contra os irmãos lá, amo aqueles irmãos, sei que ali tem mulheres e homens de Deus. E por que eu não uni? Porque a liderança está corrompida. Está entendendo, irmãos? A liderança está corrompida, mas o povo que está lá, eu sei que é gente que está querendo ir para o céu. Então eu não vou endemonizá-los. Ora, se Deus está salvando lá, está batizando com o Espírito Santo, tá, e tem gente corrompida e tem gente que não está, o que Deus quer? Eu peguei a foto de um líder que está corrompido, irmãos, aqui nessa cidade. A foto não, foi um CD na época que eu comprei dele. O homem, irmãos, ele canta, ele prega, ele ensina, ele compõe, ele é completo, porém vive envolvido aí. A gente fica sabendo, eu não tenho prova de nada, não sou juiz, não sou dono da vida dele, mas eu sei que é um homem que Deus chamou. E quando eu peguei aquele CD na mão, Deus falou ao meu coração: meu filho, há muitos como ele. E ele falou assim: há homens e mulheres que estão em cima dos púlpitos em pecado, corrompidos, destruídos. E a outra frase me fez chorar. E Deus disse: mas são meus e eu quero eles de volta. Eu entendi o que Deus disse. Prega a minha palavra e ora por eles. Eu quero eles de volta, foi o que Deus me disse. Queridos, você é homem de Deus, é mulher de Deus? Então, pare de ser faccioso ou facciosa. Comece a orar pelos nossos irmãos. Você não é melhor que ninguém, nem eu sou, ninguém é. Então ore não só por eles, ore pelas nações. Pare de criar uma facção para destruir outra facção. Está entendendo, irmãos? Então, aqui tinha os saduceus, fariseus, herodianos e blá, 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 blá. Isso é coisa de ser humano. O ser humano tem essa mania de sempre achar que ele está bem. Quem é que te garante que você está certo? Se o texto fala, é com ele que eu fico. Eu quero só defender a Escritura. Se todos fizerem isso, irmãos, aí nós teremos unidade. E o avivamento só vem dessa maneira: oração e Bíblia. Muito bem, é interessante o contexto onde o Senhor disse que não é Deus de mortos, não é metafórico, visto que nós estamos mortos e Ele é o nosso Deus. Se alguém disser assim: Deus não é Deus de mortos, isso aí é metafórico, porque para ele todos vivem, então isso é metafórico, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Só que não. Por que não? Entendeu? É metafórico. Se é metafórico, olha que coisa interessante. Colossenses 3,3 está escrito o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está escondida ou oculta juntamente com Cristo em Deus. Em Romanos 6,7 diz: aquele que morreu está justificado do pecado. Engraçado,
nós estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado, e Deus é nosso Deus. Como é que Ele não é Deus de mortos? Opa! Você está entendendo? Então do que Deus está falando? É numa morte metafórica, que nesse caso é uma figura de linguagem. Nós estamos mortos para o mundo porque estamos separados do mundo, considerando que a palavra morte na Bíblia, mawet no hebraico, thanatos no grego, ela está se falando de separação. Jamais na Escritura Sagrada morte tem a ver com extinção. E aí você tem o fato de que em Efésios 2 em diante diz que noutro tempo nós estávamos mortos, ou João 11:25, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A linguagem é metafórica, é uma linguagem simbólica. Aí está se falando de morte espiritual, separação, não está se falando de extinção. Ou a alma que pecar, essa morrerá, como em Ezequiel 18:4. Mas está se falando de morte espiritual. Então, se Deus não é Deus de mortos, a linguagem que Ele usou não é uma metáfora. Por quê? Porque no aspecto de metáfora, nós estamos mortos e Ele é nosso Deus. Estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo. Certo? É uma linguagem metafórica? É. E nós estamos mortos. Agora, Ele é nosso Deus. Já quando Ele diz Jesus diz que Ele não é Deus de mortos, está se falando de quê? De vida pós-túmulo. Deus não é Deus de mortos, porque Ele diz em Êxodo 3:15, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, certo? Bom, já vimos que não é metafórico isso aqui, não é uma figura de linguagem, certo? Mas em Josué capítulo 1, versículo 2, ele diz: meu servo Moisés é morto. Ué, o mineiro ia dizer: uai, meu servo Moisés é morto. Ele está falando de quê? Então é literal quando Jesus interpreta esse texto do Êxodo, dizendo que Deus não é Deus de mortos. Interessante. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, se lêssemos Êxodo capítulo 3, versículo 15, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse é o meu nome e o meu memorial de geração em geração. Se nós lêssemos isso, quando é que nós iríamos imaginar, quando é que nós iríamos entender que isso tem a ver com ressurreição, que a ressurreição tem a ver com isso? Quem é? Porque hoje nós vivemos as voltas com seitas que negam a consciência pós-túmulo. E aí há uma bagunça nos textos sagrados para negar que quando você morre, você continua consciente depois de morto. E aí eles gostam de adulterar textos como de Eclesiastes, onde diz que assim como morre o animal, morre também o homem, e perece naqueles dias os seus pensamentos, seus projetos, seus planos. Quem está falando isso? Salomão. A pergunta é: por que Salomão está falando isso? Leia mais de uma vez, se possível, e vai entender o tema de Eclesiastes, um dos livros poéticos da Bíblia, um dos cinco livros poéticos. E Salomão, ele escreve, e o tema desse livro é a insatisfação do homem sem Deus. O período em que ele ficou afastado por conta dos seus erros, dos seus tropeços. O primeiro livro que ele escreve é Cantares. O último dele é o Eclesiastes, porque fala daquele período de desvio, da insatisfação do homem em pecado, insatisfeito. Por isso você vai encontrar várias vezes Salomão dizendo: de que vale
o homem vê o sol nascer e depois se colocar lá na serra, enfim, de que adianta escrever muitos livros, de que o muito estudar é enfado e canseira, é melhor ir numa reunião fúnebre do que ir numa casa que tem festa. Está falando do homem insatisfeito. Aí por que a Bíblia registra como sendo inspirado? Sendo que Salomão está falando de uma coisa negativa e incomum para quem tem comunhão. Exatamente, para descrever o estado de alguém desviado da fé, para descrever como que um homem se sente quando ele está afastado. A conclusão do livro mostra que ele se arrependeu, quando ele diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda os mandamentos de Deus. Então lá no final ele revela que voltou. E alguém diz, mas Salomão morreu perdido? Não, porque Jesus fala de Salomão numa das suas mensagens. E por que ele fala de Salomão? Só fala porque Salomão não estava perdido. Agora, qual é a chave de Eclesiastes, irmãos? Olha o que Salomão vai falar mais de uma vez: as coisas que vi debaixo do sol. Salomão está descrevendo a vida do homem natural. Salomão não está falando de vida pós-túmulo. Mas os inimigos da doutrina da vida pós-túmulo, o que eles vão ensinar? Eles vão pegar esse texto para tomarem como base. Se vocês querem usar algum texto de Eclesiastes, vocês não podem tomar. Porque no aspecto físico, como morre o homem, morre o animal. Aparece seus planos. Claro, o camarada é um empresário, depois que morre ele para de mexer com a empresa dele, para de fazer projetos, para de fazer planos. Então o Eclesiastes não serve para usar para esse tipo de coisa. Ou seja, aí estamos falando de heresia de perdição, porque a pessoa está torcendo totalmente o texto sagrado, certo? Dando uma interpretação errada. Esses que fazem isso são pessoas que estão, não é só por causa desse texto. Esse texto sozinho, a interpretação errada não levaria alguém para a condenação eterna. Mas as seitas que falam isso estão envolvidas em coisas pesadas. Os que falam desse assunto, torcendo esse texto. Então, repito, quando você lê Eclesiastes, presta atenção: as coisas que vi debaixo do sol. Lá no final, Eclesiastes, Salomão divide o homem em duas partes, a dicotomia. Nós cremos na tricotomia, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós cremos que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, como está em Hebreus 4:12 também: corpo, alma e espírito. Agora, é possível, mesmo com esses textos, dividir o homem em dois? Sim. A dicotomia, quando bem explicada, a gente aceita. E por quê? Porque na dicotomia divide o homem espírito e corpo, como Salomão fez. O corpo volte ao pó como era, é o 12:7, né, de Eclesiastes, e o espírito volte a Deus que o deu. Obviamente o termo espírito é antônimo, não é isso? De uma coisa material. Então a alma e o espírito do homem, estamos falando de algo imaterial, enquanto que o corpo é material. Então quando Salomão faz isso, ele divide o homem nessas duas partes, material e espiritual. Não quer dizer que Salomão está dizendo que o espírito vai para Deus, o corpo vai para a terra e a alma vai para onde? Você vê, hoje eu vejo irmãos sérios, confusos sobre isso. Ora, no texto sozinho você não pode explicar isso, mas quando você perceber que a alma e o espírito se distinguem, mas não se separam, aí você vai entender que Salomão está dividindo o homem nesse sentido: coisa material e coisa espiritual. Salomão não trata de coisas pós-túmulo, ele trata de coisas aquém túmulo, coisas que acontecem aqui na terra. Então, se alguém quer usar esse texto de Eclesiastes, os textos de Eclesiastes, para defender vida pós-túmulo, está enganado, certo? E eu vejo eles repetidamente fazerem isso. É muito perigoso quando eu resolvemos fazer cavalo de batalha das nossas ideias, em nome de coisas boas, em nome de um avivamento, em nome, sabe? Não, irmãos. Todas as suas boas intenções e ideias perdem-se quando você sai do livro sagrado.
Que aí você vai sozinho, você vai sozinha. Fique com a Bíblia, saia dela não. Ainda por mais que ela te contrarie, fique com ela. Então, vimos aqui acima que o sentido do que Deus disse, que Ele não é Deus de mortos, Jesus disse, mas Deus de vivos. O sentido não é metafórico, não tem a ver com figura de linguagem. O sentido também não é filosófico, pois por que não é filosófico? Filosófico tem a ver com aquilo que eu raciocino, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu imagino. Filosofar quer dizer você pensar, raciocinar, dar definição particular para alguma coisa. O sentido não é filosófico, pois Jesus tira a sua explicação do Êxodo 3,15, num contexto doutrinário alusivo à ressurreição. Não é uma coisa assim, sabe? Uma palavra sem nenhuma pretensão, porque Jesus pega a passagem de lá, do Êxodo 3,15, e vai falar de ressurreição. Interessante que a resposta de Jesus não tinha a ver com ressurreição. Não tinha a ver com ressurreição. Jesus está dando uma explicação de como que a gente vive lá na eternidade. Só que para isso acontecer, existe um processo. Existe a ressurreição. As pessoas morrem, ressuscitam. Então o que Jesus está explicando para os saduceus é o seguinte: olha, então você acha que as pessoas morrem e vão ficar lá embaixo no Sheol? É isso? Você acredita que elas não ressuscitam? Por que eles acreditavam que não? Confusão mental. Ué, porque a gente sabe que se isso acontecer vai dar uma confusão danada lá em cima. A ideia deles era essa, disse, não, vai ficar todo mundo lá embaixo, enfim, a confusão estava aí. Hoje, por exemplo, tem pessoas que não acreditam em um milênio literal, porque imaginam que para ter um milênio literal vai ter que oferecer sacrifício e tal, aí criam aquele cavalo de batalha. Segundo motivo é porque Israel ficou alguns anos longe da sua terra, né? Do período dos Macabeus até 1948, Israel estava fora da sua pátria, não era nação. Então muitos teólogos passaram a adulterar as escrituras, tirando Israel do contexto profético. Só que depois Israel, 14 de maio de 48, não é isso? Volta a ser nação. E aí aqueles teólogos que migraram para tirar Israel das profecias, agora ou eles são humildes para reconhecer que erraram, e a maioria não é, prefere continuar defendendo que Israel está cortado das profecias. Resultado, o milênio para eles não faz sentido, porque eles confundem o Israel de Deus com a igreja, o Israel de Deus que é a igreja, com a nação de Israel. E aí você tem essa facção aí, essa divisão, que na verdade não leva ninguém para o inferno, irmãos, mas traz confusão para os filhos de Deus, os que têm pouco conhecimento. E aí vem aquela questão de quem fica na grande tribulação, quem não fica, enfim, essas coisas que na verdade não levam para o inferno também, não é heresia de perdição, mas causa transtorno. Porque eu vou pregar num lugar onde a pessoa pensa diferente, o que acontece com o líder? Ele fica se mastigando. Por isso precisamos de um avivamento. Para quê? Para acabar com essa salada. Sim, como diz os Salmos, que quando Deus envia a chuva, os sulcos, as nuances são aplainadas. O Senhor torna todo mundo, faz uma massa, o barro se desmancha e aqueles torrões de divisões são desfeitos. Fica todo mundo no mesmo nível. Só quem pode fazer isso? O doutor Espírito Santo, amado. Ninguém mais pode. Não é possível. Você acaba criando confusão. Por isso oramos por um avivamento e nos detemos no livro sagrado. Então o sentido aqui, sim? Não? Amém. O sentido, irmãos, Jesus vai falar de ressurreição. E como que isso acontece? É um processo. Aliás, certo pensador ateu, pensando em zombar dos crentes, um francês, ele disse assim: os cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio. Ele pensou que estava zombando de nós.
mas os líderes deles morreram e estão lá até hoje. Mas o nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos. Realmente nós vivemos na fragrância de um túmulo vazio. Está escrito, ele não está aqui, porque ressuscitou. E ao ressuscitar, não sei se eu vou pronunciar corretamente, a expressão tagmate, lá de 1 Coríntios, Jesus se torna o primeiro da fila na ressurreição. Não é o primeiro em grandeza não, como diz alguns hereges para defender que Moisés ressuscitou. Jesus é o primeiro da ressurreição. Ele se tornou o primeiro, porque primeiro Jesus, depois os demais que creem nele, sabe? Então é uma sequência, como numa fila militar, como numa marcha militar, é uma fileira. Jesus é o primeiro, e nós estamos logo atrás, para também ressuscitarmos dentre os mortos, se morrermos, ou sermos transformados, no caso do arrebatamento da igreja. Porque para Deus todos vivem. Não está restrito essa expressão de extintos, até o dia que ele vai trazê-los de volta. E aí, irmãos, a ideia é falsa, porque não é, como eu citei anteriormente, não é algo que está na mentalidade divina. Por quê? Porque ele disse, Moisés, meu servo, é morto. E essa alusão, morto, é relativa ao corpo, não à alma, não ao espírito humano, mas relativa ao corpo. Lembrando que morte é a separação, seja ela, se for no aspecto espiritual, separação da vida de Deus, ou separação da vida terrena, onde o corpo perece na sepultura, mas a alma e o espírito não. O nosso espírito, nosso ser interior, o homem interior. Lembrando também, irmãos, que em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo deixa bastante claro essa ideia de nós sermos um invólucro, uma morada da alma e do espírito, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, olha o que Paulo diz, isso fica claro. Deus entende que o nosso corpo é um tabernáculo, é um invólucro, e que dentro mora o homem, dentro desse invólucro chamado corpo. Jesus, quando ele assume forma humana, o verbo que se usa lá em João capítulo 1, e o verbo se fez carne, é eskenesen, no grego, que quer dizer tabernacular, assumir um tabernáculo humano, um tabernáculo terreno. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, de quê? Deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que o apóstolo quando o apóstolo Paulo fala deste tabernáculo, está dizendo o quê? Que ele mora dentro dessa casca, desse invólucro. Filipenses 1:23, Paulo disse que desejava muito partir e estar com o Senhor, que seria muito melhor, deixando o quê? Esse tabernáculo, saindo de dentro dele. Então, segundo aos Coríntios capítulo 5, deixa muito claro que o nosso corpo é um invólucro, um tabernáculo, e que o homem mesmo mora dentro dele, o homem interior e o homem do lado de fora. Esse aqui, o homem exterior ou o homem periférico, que é aquele relativo a isso. Também o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou originalmente vá se corrompendo,
o nosso homem interior se renova a cada dia. Em outras palavras, está dizendo que o nosso homem interior, ou seja, eu que estou aqui dentro, eu estou me renovando a cada dia por causa da vida de comunhão com Deus. É o que vai permanecer. Porém, do lado de fora eu estou me corrompendo. Em que sentido corromper? Apodrecer, envelhecer, ficando velho, perdendo as forças. Enquanto que o homem exterior, ele nasce e já nasce legalmente morto, e ele começa a morrer no dia que nasce, e ele começa a caminhar do ventre da mãe em direção à sepultura. Isso é coisa do homem exterior, é fato. E o homem espiritual, o homem interior, ele começa da ressurreição de Jesus, mediante a fé, em direção a voltar para o lugar de onde ele veio, o céu. Lembra de Jesus falando isso no capítulo 3, no capítulo 3 de João? Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que primeiro desceu de lá. Ou seja, nasceu de novo, nasceu de cima, certo? O homem da terra, o que é nascido da carne, é carne, ele volta para a sepultura. Mas o que é nascido de Deus, nascido do Espírito, ele volta para cima, certo? Por isso também que Jesus disse que nós temos um outro registro. O homem natural, ou o homem periférico, o homem exterior, ele tem um registro no cartório aqui da terra. Você vai lá, leva o nome dele e está lá, até o dia que alguém vai lá dizer: esse fulano morreu, e você vai lá no cartório para pegar, né, um outro documento explicando que o CPF dele foi cancelado, aquele indivíduo não está mais entre os vivos aqui na terra. Porém, Jesus disse o quê? Que nós temos um registro no cartório do céu, quando nascemos de novo. Nosso nome está no livro da vida, no cartório celestial. E qual é a outra passagem que ele fala? Os discípulos chegam alegres, dizendo: os demônios se nos submetem por causa do teu nome. Jesus disse: alegrai-vos antes. Não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vocês têm o nome de vocês está lá, o registro de vocês é lá. Interessante também é que quando você morre na terra, você tem que ir lá pegar a certidão de óbito, revelando que você não está mais no meio dos seres, dos viventes aqui. Ao contrário, que lá no céu não se atesta que você morreu, no livro da vida atesta que você vive para sempre. Aqui diz nunca mais, lá em cima, para sempre, certo? Então Jesus está explicando isso para os fariseus, os saduceus, e cabe que os fariseus também estão escutando. Para falar de ressurreição, Jesus afirma que é necessário haver existência, pois de outra sorte seria recriação. Jesus explica, irmãos, nesse texto, que para haver ressurreição não pode haver extinção. A partícula tem que estar viva, tem que ter algo vivo para ele ressurgir. Isso é ressurreição. E as seitas entendem que não, eles chamam ressurreição de recriação de ressurreição. Um diz que está dormindo, outro diz que está extinto, não interessa. A ideia de estar morto contraria o que Jesus disse: para Deus todos vivem. Se a expressão dormir não se refere, como lá em 1 aos Tessalonicenses 4,13, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, no caso dos mortos, tá? Então o termo que é usado ali é para o corpo, não é para a alma, não é para o nosso ser interior. Então quando Jesus vai falar da ressurreição, que interessante, ele fala: vocês nunca leram não, lá no Êxodo, que Deus não é Deus de mortos, que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele não disse: eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque num caso de morte, ele diria: eu fui. Mas estando vivos, ele disse: eu sou. Como é que Deus poderia ser Deus de pessoas que já não existem mais?
Está entendendo, irmãos? Ele só pode ser Deus de alguém que existe. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Quem parte daqui em comunhão com o Senhor? Vivo. E o texto está todo voltado para o contexto dos que vivem com Deus. Então não estou mexendo na outra ressurreição, só nessa, tá? E o que Jesus explica, não só Paulo fala isso, mas Jesus ele explica anteriormente isso, sobre a questão da ressurreição também, em João 12, 24. Ele diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Ou seja, Jesus está dizendo que o grão de trigo, quando você joga na terra, ele morre. Se ele morrer, dá muito fruto. Como assim? Se ele fosse extinto, não daria nada. Você está entendendo? Como é que as seitas gostam de embrulhar os outros? Enrolar? Jesus usou o grão. Paulo fala também da semente, de trigo como qualquer outra semente, que Deus dá ao corpo como quer. Aqui Jesus está dizendo que na morte de alguém, que o grão de trigo, no caso, se ele não morre, ele fica só. Mas se ele morre, dá muito fruto. Então Jesus está dizendo o quê? A ressurreição, irmãos, está falando de ressurreição. O que morre aqui? A casca da semente que é jogada na terra, enquanto que o seu interior continua vivo. Porque senão não dá muito fruto. E por que dá muito fruto? Porque você planta um grão de trigo. Quando ele nasce um pezinho de trigo, quantos grãos você vai colher em um só pé de trigo? Entendeu? E no caso da ressurreição, a mesma coisa. Então, Jesus está falando o quê? Que para haver ressurreição, a pessoa tem que estar consciente do outro lado. Senão não é ressurreição. Aí é recriação. Deus vai criar de novo. Eu não me detive para falar aqui sobre a questão deles levarem ao pé da letra a expressão pneuma, no grego, ou psique, também no grego, né? Pneuma é o espírito, psique, falando da alma. Levando ao pé da letra seria sopro e fôlego, gás carbônico, né? E oxigênio. Seria isso, na cabeça deles. Então é isso que Deus divide, o gás carbônico do oxigênio. E a gente sabe que as seitas fazem isso para defender seus pontos de vista heréticos. E aí quando a pessoa morre, eles estão entendendo que isso é material, ou seja, quando eu acabar de dar o último suspiro, parei de respirar, virei vento. E aí a minha alma e o meu espírito se desfizeram no ar. E o meu corpo também na terra e acabou. Essa é a ideia. Que o ser humano é um monobloco, como está em Gênesis 2:7, onde apenas é um resumo dizendo que o homem foi criado. Um ser vivente, ou uma alma vivente, ou ser vivente é o termo original. Agora, como eu citei anteriormente, não podemos levar para esse lado enlouquecido, porque eles não explicam primeiro aos Tessalonicenses e Hebreus 4:12, onde o homem está dividido em 3 partes. E também, se você for estudar sobre a vida biológica, psicológica e espiritual, você vai ver que a ideia deles é louca, é embrutecida. Principalmente pelo fato de Paulo, como eu já citei em vídeos anteriores, Paulo dizer para santificar o espírito e a alma e o corpo. Confuso, né? Santificar o oxigênio e gás carbônico. Muito confuso. Não sei como é que deve ser isso. Deve ser um tipo de yoga gospel, né? Deve ser. 7. Se Deus desconsidera a morte do corpo, logo ele vê como o invólucro da alma e espírito, como eu disse, o homem interior continua existindo. Eu li já, né? 2 Coríntios 5:6, temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estivermos nesse corpo, estaremos ausentes do Senhor. Olha o que Paulo diz: estando nesse corpo, 2 Coríntios 5:6, enquanto estivermos nesse corpo, estaremos ausentes do Senhor. Pronto, irmãos. Está no corpo é estar dentro, ó. A água está dentro do copo. Não confunda a água com o copo. Então o homem vive dentro desse tabernáculo.
Então o texto de Êxodo 3,15 não fala explicitamente de ressurreição, mas Jesus ensina que essa doutrina está implícita no mesmo. Interessante. E aí a gente tem que tomar o cuidado, irmãos, porque o termo ali está sendo usado o quê? Eu disse, poderia alguém adulterar o texto e escrever: eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu fui. Mas não está escrito isso. Está escrito: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão vivos. Ele permanece. Eles não estão vivos na memória de Deus, não, amado, que seria uma ideia filosófica, porque é o que as seitas gostam de fazer. Isso é interpretação particular. Por isso que quando eu converso com alguns irmãos, eu tenho uma dificuldade, sabe, de ter assim, eu peço a Deus graça, paciência, porque a gente escuta pessoas defendendo a mesma coisa das seitas, só que falando contra elas. Sim. Irmãos, coisas implícitas e explícitas, as duas, lembra? Hebreus 4,12, onde diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, ou seja, divide o homem em 3 partes diferentes, juntas e medulas, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Ou o salmista também, onde ele diz: estejam em tua garganta os altos louvores de Deus, e em tuas mãos a espada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela tem verdades explícitas e verdades implícitas. A verdade implícita deriva da verdade explícita. A verdade explícita foi até citado por um outro pastor, onde diz: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Verdade explícita. E verdade implícita: portanto, o que Deus separou, o homem não una. O que Deus uniu não separe, o que Deus separou. Aí a verdade implícita, se o que Deus uniu o homem não pode separar, o que Deus separou o homem não pode unir. É uma verdade paralela, aliás, uma verdade central ali, implícita. Ela está lá. Exatamente. Então, quando você lê no Êxodo sobre: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão mortos. Essa é a primeira ideia. Como que ele não pode ser Deus de mortos? Mas aí Jesus arrola isso, a ressurreição, porque eles estavam imaginando como é que vai ser lá na eternidade. Porque eles queriam levar a ideia de vida na terra lá para cima. Está entendendo? Por isso que ele vai falar da ressurreição. Porque eles querem levar o tipo de vida que tem aqui. Então imagine a pessoa, aquela mulher ciumenta. Falou: fulano, se eu morrer primeiro, tu não casa não, tá? Porque se você chegar lá em cima com a outra, o céu vai virar um inferno. Então, a ideia dos saduceus era por aí, entrar por esse caminho. Ou então, o homem ciumento: tu chega lá com outro macho lá que eu te arrebento. Mas essa é uma ideia humana, né? Vai ter que formar uma gangue lá em cima. Então tem pessoas, há pessoas que elas têm esse hábito, irmão, de misturar as coisas. Quer ver um exemplo? Que as pessoas ficam confusas. Em Gadara, um homem tinha uma legião de demônios. Basicamente 6.000 demônios. E a pergunta é: mas como é que cabe 6.000 demônios em um homem? A ideia de espaço, ela é relativa às coisas da terra, coisas físicas. A gente encontra nas coisas celestiais dimensões. A ideia de arrebatamento. Então nós imaginamos a ideia de arrebatamento como? Eu ser arrancado daqui assim, puxado igual um fio de como se diz, de luz, velocidade da luz para chegar no trono de Deus. Bom, é uma ideia. Mas você também não pensa em dimensões, não? Por exemplo, quantas ondas sonoras estão passando agora por aqui? Isso é ondas sonoras, o mundo tecnológico, certo? Quantas vozes estão passando por aqui agora? Mundo biológico,
quantos milhões ou bilhões de bactérias estão nesse ambiente? Mundo espiritual, quantos anjos estão presentes aqui? Quantos demônios estão grudados nos muros lá fora? Isso é mundo espiritual, irmãos. Agora, uma outra ideia de espaço. Imagine, Jesus disse: quem vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai. Fica imaginando fisicamente o tamanho do trono. Quantos crentes que se convertem? Imagine todo mundo sentado. Aí o outro fala: ei, vai dar briga, porque eu quero ficar perto do mestre. E como é que fica? Isso é uma ideia humana, ideia terrena. Aí vai ter aquela situação do, como é que é, do camarote. Quem tem dinheiro paga para ficar perto do mestre. Quem não tem, os VIPs, né, como tem hoje nas festinhas, as festinhas gospel que tem aqui, as expos da vida, só quem senta perto dos famosos é quem paga caro ou que tem conchavo com os poderosos. Aí eles sentam lá no camarote, num lugar de destaque. O restante fica em pé na chuva ou no sol. Então a ideia que se tem lá no céu talvez seja essa, né, para algumas pessoas. Ideia de espaço. A outra ideia, irmãos, é a ideia de distância de corpo. O que eu imagino no céu? Irmão, quando eu chegar lá, tudo bem que eu quero ver o Isaac, o Jacó, o Abraão, Moisés, essa turma toda, perguntar um monte de coisa para eles. Como se já não soubesse lendo a Bíblia. E aí, mas primeiro eu quero dar um abraço em Jesus. É a ideia terrena. Comunhão do corpo é o quê? Nós precisamos, a gente se abraça, o casal se acaricia. Isso é comunhão do corpo. Comunhão da alma, a gente precisa conversar um com o outro, trocar ideias. É tão bom, né? Um momento de prosa, né? Com o nosso compadre. Coisa boa, um momento de prosa. Lá na roça, pessoal, eu conheci um senhor que ele falava assim, me chamava, eu tinha 15 anos, né? E ele falava assim: aqui, sobe lá pra cima pro paió, pra moda nós ter um momento de prosa. Aí sentávamos lá, eu gosto de ouvir pessoas idosas, aí ficava ele contando histórias, era muito bom. É a conversa. É por isso que num casamento tem que ter o homem da cama e o homem do sofá, irmãos. O homem da cama e o homem do sofá. Não vou entrar em detalhe da cama, mas no sofá eu posso. O homem do sofá é aquele cara que escuta a mulher desabafar, que troca ideia com elas, que conversa com ela. É o homem do sofá. O homem da cama não precisa explicar. E o homem do altar, aquele que ora com a mulher, aquele que apoia espiritualmente. Entendeu, irmãos? Então, comunhão, presta atenção, a mulher tem comunhão com o marido, estou usando a mulher como exemplo, a mulher tem comunhão com o marido no corpo, relação íntima, mas não é só lá, ela precisa também ter uma relação com ele de alma. O quê? O homem do sofá, conversar, trocar ideias, sabe, escutar os anseios dela, procurar entendê-la, que é bem difícil, né? Tem gente que já ficou louco umas 2 ou 3 vezes, mas para tentar entender a cabeça de mulher. Mas a gente luta, pede graça e vamos lá, para entender, né? E também, irmãos, a comunhão no Espírito. É abrangente. Comunhão no Espírito. Se a comunhão do corpo é uma relação física, a comunhão da alma é uma relação de conversa, a comunhão no Espírito é uma interação, a natureza de Deus com a minha natureza. Então, a morte, lembrando, fazendo um resumo, a morte, lembre-se, não nunca foi e jamais será extinção. Biblicamente, morte é separação, em todos os sentidos, até filosófico. A morte do corpo não mata a alma, é o que nós aprendemos. Só pode haver ressurreição a partir de uma parte viva. João 12, 24. Todos que partem daqui estão conscientes do outro lado. Pai eterno, obrigado, Senhor da glória, pela vitória do Senhor nesta manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos.
Obrigado pela volta do teu servo à tua presença. Isso é uma recompensa, porque a tua palavra diz que a festa diante dos anjos, quando uma alma se arrepende, se reconcilia, volta para o Senhor. Em outras palavras, o Senhor faz festa. Glórias ao teu nome. Que também, Pai, coroe de êxito a humildade dos teus servos, como da família do pastor Abraão, da irmã Auricélia, de todos os demais dos seus filhos. Continue sobre eles com as tuas mãos estendidas, assim como demais irmãos que nos acompanham nessa live. Não dá para mencionar o nome de todos, tomamos nomes simbólicos, mas que o Senhor conceda saúde, que o Senhor conceda prosperidade, que o Senhor conceda crescimento, que o Senhor conceda graça para aprender, pois diante da humildade, diante da honra vai a humildade. Que o Senhor conceda que nós também, Pai, nos curvemos diante da tua hegemonia, da tua grandeza e reconheçamos o teu senhorio sobre nós. Conceda que os projetos e planos vindos de ti cresçam e que sejamos alvos da tua bênção, meu Senhor. Em nome de Jesus, guarde-nos no retorno aos nossos lares. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.